Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de novo, cumprimentar vocês aí que acompanham o nosso canal. Eu sou Alexandre Virgínio e estou aqui mais uma vez para discutir uma outra questão que envolve a relação da educação com a sociedade brasileira, não é? Então, antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no canal e, se gostar do conteúdo, né, deste vídeo e dos outros, dá um joinha, não é, para que o nosso canal, enfim, consiga maior alcance ah, neste mundo digital aqui. O que eu queria discutir com vocês hoje, não é, fazer uma breve reflexão, é sobre a relação escola-sociedade e pensar um pouco sobre o que seriam propriamente as funções da escola diante das qualidades que a sociedade brasileira apresenta em termos de ambiente de socialização, senão de formação para as nossas crianças e jovens, né? Não é novidade para ninguém, me parece, que as eleições de 2018 demarcaram uma situação que jogou muitas vezes famílias, né, amigos, grupos de amigos, enfim, parentes, né, numa situação de dificuldade de diálogo, para não dizer, não é, criou, cimentou ambientes de discórdia, não é? Não foram poucos as famílias e os grupos que, a partir do debate eleitoral, não é, das eleições de 2018, tornou muito mais evidente, não é, as diferenças de entendimento, de interpretação do campo político nacional, e que revelou, nesse sentido, uma dificuldade imensa das pessoas de conviverem com o diferente, não é? Então havia uma sensação de mal-estar, não é, diante do outro, que não pensava como você, que não compartilhava das mesmas ideias, e as pessoas, inclusive, tivemos, né, várias situações onde as famílias, as pessoas nem se encontravam mais, né? Então, um pouco essa situação que vivemos, não é, de forma mais evidente a partir de 2018. Mas isso, em verdade, revela aqui, algo que é quase que estrutural na sociedade brasileira, que é a nossa personalidade autoritária. Nós temos um certo padrão de personalidade autoritária, né, como diria o sociólogo alemão Karl Mannheim, né, e que atesta, sobretudo, a nossa fragilidade da democracia, né? Não somente democracia em termos institucionais, em termos, não é, de participação, não é, organizada para a disputa de espaços, não é, nas esferas de poder, no âmbito legislativo, no âmbito executivo, mas, sobretudo, aquela dimensão da democracia nas relações sociais, né, no tecido social, nas relações cotidianas, no dia a dia, nas nossas interações familiares, com amigos ou mesmo no ambiente de trabalho. Então, em verdade, nós ainda somos um país com muita inexperiência democrática, como diria o Paulo Freire, ou seja, não é? Nós ainda não temos uma consciência, não é, crítica sobre os temas de interesse público, não é? Nós ainda temos uma postura ainda passiva, ingênua, mais ou menos desumanizada, não é? E que impede, portanto, né, que nós depositemos a vida nacional no rol de questões do nosso interesse cotidiano mais imediato, não é? Então, isso já não é de agora, os próprios intérpretes do Brasil, não é, já denunciaram isso, lembrando aqui mais uma vez
Clarissa Fernandes, né, já denunciava isso, e outros tantos, né? A Lilian Schwartz, um livro que ela publicou recentemente sobre o autoritarismo também. Enfim, tem outros autores que não nos deixam esquecer esse perfil autoritário, né, do mandonismo, não é, característico, então, não é, dessa perspectiva que revela, então, o quanto que a nossa sociedade não sabe conviver com o diferente e desperdiça, né, toda a qualidade presente no campo da diversidade, né? Dizendo isso, quando a gente olha para a escola, né, bom, mas e o que a escola tem a ver com isso, né? Com essa carência democrática, com essa debilidade democrática da sociedade brasileira? É importante considerar que duas funções básicas, princípios da escola, não é, podem ser situadas em duas dimensões. A primeira delas é a questão do conhecimento, né? Então, é a escola a grande responsável por oportunizar às crianças, aos jovens, às novas gerações, não é? Um contato com o conhecimento, né? Com tudo aquilo que, em termos culturais, propriamente ditos, a humanidade acumulou em nosso país de modo especial. Então, aqui o conhecimento, a ciência, né? Tudo isso é tarefa da escola, é função da escola, oportunizar às crianças e aos jovens. Por outro lado, tem uma outra dimensão que me parece, entre outras que a gente poderia elencar, por exemplo, não é? Que é a dimensão da socialização. Não é? E me parece que essa é uma dimensão mais ou menos negligenciada no currículo escolar, não é? Não se atenta muito para essa dimensão. E tem a ver com que situações a escola pode oportunizar, pode organizar, de modo a oferecer às crianças e aos jovens experiências de interação social que potencializem, que desenvolvam, né, que inaugurem, na sua perspectiva de pensar, interpretar e agir sobre a realidade, de modo, não é, mais tolerante, de modo respeitoso, de modo, não é, a considerar sempre a importância do outro, não é, do direito do outro de poder se manifestar e uma postura extremamente aberta, não é, de disposta a aprender com o outro, né? Então, nesse sentido, que este ambiente de socialização pode ser dirigido, então, às crianças, de modo que elas venham a aprender e apreender, não é, o significado da palavra democracia na prática, né? Nesses termos, a gente poderia dar exemplos muito básicos, né? E aqui defendo que essa dimensão seja potencializada em várias situações do ambiente escolar, e já desde os primeiros anos da vida escolar, né? Desde a pré-escola. Então, uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos pode ser chamada, não é, a lançar atenção sobre questões que são de seu interesse, mas não somente de seu interesse, não é? Então, desde a forma como a gente vai organizar, não é, a disposição das classes, fazer essa discussão, ou mesmo, não é, a cor da parede, da sala, ou a temática de algum desenho que você vá fazer, não é, também no ambiente da sala de aula, e assim sucessivamente, né? Tu pode estabelecer de tempos em tempos, como, aliás, já bem ensinou a experiência da Escola da Ponte, não é, assembleias de 15 em 15 dias dos alunos, cujos temas, inclusive, são listados por eles, não é, em conjunto com a docente ou com o docente, e ali a primeira questão a ser discutida é a ordem dos temas a serem
discutidos e abordados. Além do que, os temas discutidos e abordados podem ser temas desde aqueles que afetam a organização e funcionamento da sala de aula, como de resto da escola, e também, né, as questões que envolvem o dia a dia das famílias e da comunidade mais próxima. Então, e assim sucessivamente, nós podemos pensar, não é, em situações no ambiente escolar, a exemplo da organização de jogos ou mesmo do recreio, do momento de lazer dos alunos, né, que são temas também que eles podem, não é, assumir uma condição de sujeito que delibera, né, sujeito que reflete, né, por exemplo, vou dar um outro exemplo, não é, os alunos podem assumir um papel muito mais protagonista nas festas, não é? Em termos de organização das festas, não é, a semelhança da festa junina, ou mesmo de jogos escolares, né? Eles podem discutir as regras, não é, a organização dos jogos, né? Tudo isso a escola pode, não é, e deve, em meu juízo, potencializar, não é? Ou seja, né, criar situações onde os estudantes, não é, tenham a oportunidade e o tempo de refletir, de discutir e de deliberar e encaminhar, não é, essas decisões correlatas a partir, não é, de sua atuação ativa, não é, participativa e, portanto, vivenciando a democracia no interior das escolas. E, uma vez isso ganhando proporções sempre mais alargadas, não é, constituir, não é, uma certa qualidade deste processo de socialização interna à escola, que pode reverberar, não é, nos grupos de convivência que essas crianças, esses jovens têm fora da escola, né? Seria vivenciar na escola aquela expressão cunhada por Pedro Demo, né, que se traduz na conjunção da escola ser uma incubadora de cidadania, né? E, nesse sentido, dar a sua contribuição para que a gente possa avançar na conquista de uma sociedade muito mais democrática do que nós temos experienciado, né, na história brasileira, e que a realidade mais recente já nos disse, né, o quanto isto é urgente. Era isso, gente. Por agora eu fico por aqui. Queria mais uma vez agradecer aí a participação de vocês e nos encontramos aí na sequência no próximo vídeo. Grande abraço.